O Lego é muito legal, né? Porque é um presente caro que você dá pro teu filho. Mas no final quem brinca é você, então, né? Vale a pena o dinheiro que você investe. Mas hoje eu não vim falar de Lego, não. Hoje eu vim falar de Google, olha só que legal. Trabalhei 12 anos lá, né? E o time vem me pedindo, Kate, fala coisa legal do Google, né? Coisas que você viu lá de dentro, alguma curiosidade. Então eu separei 4 curiosidades sobre o Google para falar para vocês. Primeira curiosidade sobre o Google. O Google é uma empresa que tem monopólio global em dólar, né, das buscas. Tem 80% de share, às vezes 90%, né, de toda a receita. E qual que é o efeito disso para quem trabalha lá dentro? Quem tem monopólio consegue trabalhar com uma margem gigante, né? Então, quando você tem margem gigante, você consegue dar uns mimos que, cara, outras empresas não conseguem, né? E vou dar exemplo. Tinha estúdio de música lá dentro, academia, bar de suco, sala de jogos, né? Tá localizado no ponto mais valorizado ali de São Paulo. Mas o que eu mais gostava mesmo eram as viagens, entendeu? Tipo, encontro com menção de vendas. Era em Miami, era em Las Vegas. Então, né, agora que eu tô empreendendo, eu quero fazer um encontro com o meu time, não tem margem, entendeu? Para fazer na Disney, né? Fazer nesses lugares. Então, tá numa empresa que tem a margem muito alta é muito legal. Você consegue ter acesso a muitos benefícios, né? E realmente eles, né, valorizavam muito a cultura. Claro que naquela época não tinha ChatGPT ameaçando, né? Não tinha uma Amazon gigante ou o Mercado Livre gigante aqui no Brasil. Mas aí eu vou falar o efeito disso depois nos próximos pontos. Outra curiosidade é que o Google, né, ele foi eleito a melhor empresa para se trabalhar durante, sei lá, 600 anos seguidos, né? Do tipo, sempre era eleita como a melhor empresa para trabalhar. E isso faz com que a empresa tenha o que eu chamava de catraca alta, ou seja, é muita gente procurando o Google para trabalhar, né? Muita gente, que nem aquele vestibular, né? Super concorrido de medicina, e uma escassez de vaga, né? Que faz com que você suba a catraca, ou seja, seja mais difícil, né, de trabalhar lá dentro. E qual que é o efeito disso? É que você tem gente muito qualificada lá dentro. E quando o pessoal pergunta, Kate, o que era o mais legal, né, de trabalhar no Google? Era trabalhar com gente que queria trabalhar. Enquanto em outras, né, experiências, eu trabalhava com pessoas, talvez, né, que, projeto tal vai ser com tal pessoa. Eu falava, nossa, pessoa ruim de roda, vai falar não pra tudo e tal. No Google não tinha, né, esse comportamento. O comportamento padrão é, estou com o projeto tal, bora fazer? Bora fazer. E, né, um outro exemplo que eu gostava de dar é, como foi difícil entrar? Todo mundo quer trabalhar bem, né? E eu lembro, né, a primeira reunião que eu fiz lá dentro do Google foi com o meu colega. Meu colega tinha, sei lá, 24 anos e na época eu tinha 32. Ele me engoliu na reunião, né? Ele falou, Kate, o projeto é esse, tem esses 3 pilares, eu vou atuar nesse, você atua no outro a gente fala com tal pessoa. E eu falando, caraca, não tenho ideia do que ele tá falando, ele é muito mais novo que eu, ele tá me atropelando aqui. Aí eu vi a importância, né, ou o papel da pressão dos pares lá dentro, ou seja, como quem tá jogando bola no teu time é muito bom, você se esforça muito para chegar nesse nível. E aí, essa catraca alta faz com que entre pessoa boa, que queira jogar bem, essas pessoas fazem pressão dos pares, elas jogam bem, então todo mundo começa a performar mais. Eu até brincava, né, quando eu recebia cliente lá no Google, eu falava, cara, a gente foi pro estúdio de música, foi pra sala de massagem, foi pra mesa de totó, mesa de ping-pong, mesa de sinuca. Você reparou que não tinha ninguém nesses lugares? E é isso, não tinha ninguém, porque tava todo mundo querendo performar, todo mundo querendo falar, nesse jogo aí eu sou titular. A terceira curiosidade que eu quero falar sobre o Google, pode ser impressionante, né, ou até surpresa, é chefe ruim, empresa ruim. Então, mesmo que o Google vencesse por vários anos melhores empresas para se trabalhar, se você tivesse um chefe ruim, você ia achar a empresa ruim, apesar de todos esses benefícios, estrutura, etc. E aí foi um aprendizado gigante para mim da influência do chefe na segurança psicológica, né, na qualidade de trabalho, no bem-estar mesmo, né, do seu time. Então é isso, pode ser a melhor empresa do mundo, mas chefe ruim, empresa ruim. Outro ponto, né, sobre gestão, sobre chefe, que ficou muito claro também, Kate, o chefe é ruim, por que você não vai, enfim, né, atrás e falar para tentar mudar, coisas assim? Cara, mesmo você tendo todas as ferramentas para evitar, o medo de retaliação sempre existe, né? Sempre existe, você sempre vai ser, né? Quem está embaixo sempre é
o elo mais fraco, né, de uma relação. Então é muito difícil, né, você contar com que o próprio colaborador, né, faça atitudes para poder mostrar que o chefe é ruim, coisas assim. Então o medo de retaliação em qualquer empresa é gigante, né? Então sempre que você quiser, eu quero evitar assédio na empresa, vou abrir um canal para o pessoal falar sobre assédio. Cara, o medo de retaliação é gigante. Você tem que ter outras ferramentas, né, outras métricas ali para identificar esse tipo de comportamento. Quarto ponto que eu queria falar sobre curiosidade, né, de quem trabalhou lá no Google é a cultura. Maluco, a cultura lá, né, era muito voltada para produtividade, né, para colaboração, para ideias novas, né, inovação. A cultura não tinha dono, ou seja, não era o presidente de cultura, o diretor de cultura, gerente de cultura, não tinha. A cultura era feita pelas pessoas e aí existiam comitês de cultura, onde as pessoas, né, se reuniam voluntariamente ali para fazer, né, conversa sobre cultura, etc. Meio que ela é orgânica, as pessoas que são mais, né, têm mais afinidade organizam encontros, coisas assim. O outro ponto que eu queria falar é que a cultura muda, né? A cultura, quando eu entrei lá em 2012, que era muito mais fã, saudade dessa época, quando eu saio em 2024, maluco, era outra empresa. E é normal, entendeu? Não tem como você permanecer, porque as pessoas envelhecem, né? Eu entrei com 32, saí com 44. Eu entrei sem filho, solteiro, e saio com filho e casado. E uma coisa muito doida é que, né, lá na reta final, quando eu estava no Google, o Google começou a fazer os layoffs, né? Pós-pandemia ali, né? Tinha contratado demais. E também, né, concorrência, né? Concorrência ali vindo do ChatGPT, né? Da busca sendo feita através de TikTok, etc. E ter essa mudança de paradigma de concorrência fez com que o Google encarasse a empresa de maneira diferente. Eu brinco na matriz BCG, né, que é aquela matriz que tem o cachorro, a vaca leiteira, a estrela, o abacaxi, onde a gente sempre foi a estrela, crescia bastante, dava bastante margem e aí, né, tinha muitos benefícios pra gente, e aí a gente passa a ser a vaca leiteira. Ou seja, o teto de crescimento já não é tão grande, você já não cresce, né, 30%, 50% por trimestre ali, você começa a bater um teto. Então o mote era rentabilizar, fazer mais com menos. E isso impacta diretamente a cultura do Google ali. E eu lembro que já não era tão fã, né, já não tinha tanto, né, esse viés de colaboração que eu falei no início ali, que a gente era muito colaborativo. Então eu achei muito interessante como a cultura ela é um diferencial, como a cultura não tem dono e como a cultura pode mudar entendeu? Você constrói uma cultura de, sei lá, durante 18 anos e em um ano você consegue mudar ela inteira. Então, ficaram muitos aprendizados ali para minha vida, né? E que eu tento usar com bastante sabedoria aqui na MediaCar. Um beijo no coração.